Olá, eu sou a Camila da Master Cidadania, sou advogada, fazemos cidadania italiana e portuguesa e estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a oportunidade de conversar com uma pessoa muito culta, né? Que inclusive junto com outros pensadores, né, foram responsáveis por essa obra magnífica chamada Somos Parte de uma Grande História, né? Então nós temos aí esse organizador, né, e assim, uma pessoa que tem muito o que nos ensinar. Gustavo Lins, prazer imenso, tá? Prazer é meu estar aqui com você, obrigado pelo convite. Perfeito. Gustavo, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória, né? O que você estudou, e aí as mudanças de ruptura, né, na sua carreira. Tá. Nos brinde, por favor. Então tá bom. Então, olá internautas, né, quem nos ouve no Brasil e no mundo, porque hoje não tem mais fronteira, né, para a internet, né? E eu sou de Campinas, São Paulo, torcedor do Guarani. Okay. E a minha formação, né, eu sempre falo que o meu propósito hoje é a transcendência do ser humano através da utilização das competências socioemocionais, baseado nas metodologias ativas. Mas eu sou dentista de formação e mentor de projetos de coração, né? A gente cria jogos lúdicos, ferramentas utilizando as competências socioemocionais para o desenvolvimento de professores, alunos, quer dizer, para o desenvolvimento pessoal, na vida, na profissão, na carreira. E eu que tive uma ruptura, né? Porque eu, por 20 anos, hoje, esse ano eu faço 25 anos de formação em odontologia, né, de formado em odontologia, mas há 4, 5 anos eu não atuo mais como dentista na cadeira, né, apesar de atender alguns dentistas, ter algumas parcerias na área na área de gestão de equipes, vendas e essa criação das mentorias. Então, só que eu tive essa ruptura, ela começou a se desenvolver lá por 2002, 2004. Mas eu estava na tua cabeça. E na realidade eu comecei como dentista com meu pai foi dentista há 51 anos, né? Ele faleceu em 2020. Então a influência vinha de lá. Vinha já a influência dele, eu me tornei dentista, trabalhei os primeiros 6 a 8 anos, muito fortemente na odontologia, mas sempre buscando algo diferente nessa área do empreendedorismo. Tive alguns comércios fora da odontologia. Bacana. E aí eu fui fazer um curso de vendas, né? Naquele momento era para vender mais tratamento odontológico e aquilo me despertou. Eu conheci o coaching, foi em 2002, e eu comecei como autodidata a estudar o coaching. Conheci a teoria DISC, que é a minha especialidade hoje, dos 4 estilos comportamentais. Fiz faculdade em Bragança Paulista, próximo a Campinas, né, de 94 até 97. De lá para cá continuei trabalhando com meu pai até 2016, 17. Depois eu já estava nessa... Porque a minha transição demorou quase uma década, né? Para falar, não, hoje eu não atendo mais, eu continuo às vezes recebendo ligações de clientes que querem ser atendidos. Eu não tenho nem mais consultório, eu indico para outros colegas. Perfeito. E me desenvolvi nessa área do coaching. Esse é o 3º livro que eu tenho. Que bacana. Eu fiz o primeiro livro, chama-se Fatorê, de empreendedorismo, com mais 25 autores. Somos Parte de uma Grande História. Ele surgiu na pandemia, junto com a Abracoats, né, que eu até então estava como vice-presidente, mas existe algumas mudanças aí no próprio quadro da associação. Mas a história é a história, né? Tá aí. Eu conto nesse livro um pouco do processo de coaching, o que é o coaching, o que é a associação, e tem mais grandes aí, 21 autores, são feras aí, cada um na sua área. E
E aqui eu demonstro uma das ferramentas que eu utilizo, que chama Ações para Resultados, baseado num conceito de coaching comportamental com os estilos comportamentais da teoria DISC. Então, a minha trajetória foi essa, né? 97 eu me formei como dentista, 2002 eu me despertei para essa área comportamental, e de 2002 até 2015, 2013, eu fui fazendo essa transição. Meu pai passou de 2014 até 2018, meu pai passou por problemas de saúde, então eu sempre continuei com ele no consultório. E de lá para cá eu fui fazendo essa transição. Veio a pandemia, eu brinco, né? Quase que eu montei consultório de novo. Mas também estava tudo muito incerto. Mas quando você tem um propósito, um chamado, o meu chamado é ajudar as pessoas, é mentorar, trabalhar essa transcendência do ser humano, porque para você transcender precisa de alguns quesitos. Exato. Um deles porque não é só você saber qual é o seu comportamento, saber qual é o trabalho que você deve fazer ou identificar algo. Você precisa saber como fazer, com quem fazer, quando fazer, quanto isso vai custar, por quanto tempo. Sim. E o mundo de hoje não tem mais uma resposta certa, tem diversas possibilidades de resposta. Se a gente fizer uma pergunta aqui agora, ou para o internauta, ou você fizer uma pergunta agora para mim, ou a próxima pergunta, eu tenho N possibilidades de te responder. Se fosse há 40 anos atrás, talvez a tua pergunta não tivesse uma única resposta certa, né? E hoje não tem resposta certa, tem a possibilidade de resposta para uma determinada questão, uma determinada atividade. E a gente faz muita integração dos jogos, jogos, né, de criança mesmo, ferramentas lúdicas. Só que hoje eu faço no design dos projetos, em desenhar mesmo um novo projeto. Primeiro eu faço o lúdico, depois ele vem para o virtual ou para alguma plataforma de TI. E isso a gente percebe que o aprofundamento é muito maior do que se a gente fizer o inverso. Ele vai primeiro para a tecnologia, depois vem para o lúdico, né? E se você voltar, como que a gente aprendeu quando criança? Primeiro a gente aprendeu brincando, fazendo, depois foi ler, depois foi aprofundar. É verdade. Não é isso? E aí, é quase que óbvio, mas é assim. Se eu tenho que ensinar o meu filho a fazer uma coisa, não adianta eu falar para ele, viu, vamos mexer com argila. Então, ó, lê esse livro aqui de como mexer com argila. Ele vai ler um livro de 200 páginas e ele só vai aprender a hora que ele mexer com argila. Então é melhor eu comprar um pedaço de argila, vamos fazer ovo de Páscoa, coelhinho e ovinho de argila. Aí vai quebrar, vai trincar, não vai dar certo, vai fazer de novo. Aí ele aprendeu. Aí depois, a hora que eu dou um livro, complementar. Ele vai falar, por isso que trincou, porque secou. Só que ele já passou pela experiência, pela vivência. Fabuloso. Então, não é simples, ao mesmo tempo complexo, e lembrando que quando eu tenho estudado muito nos últimos 2 anos a complexidade. E para quem nos vê, nos ouve, complexidade não é complicado. Complicado é complicado, simples é simples, e complexo, se você pegar a definição da palavra, é tecido junto. De comunidade, de comum, plexo, tecido. Tecido comum, tecido junto. Um tapete é um complexo, né? Tá, perfeito. De vários fios que estão entrelaçados. Esses fios entrelaçados estão juntos. Tem fio até que você não consegue rasgar, né? E o pessoal tem uma ideia que complexo é algo muito complicado. Nossa, eu só falo para você, eu tenho dificuldade, eu não gosto de falar em público, isso aqui é complexo para mim. Todo mundo sabe que ele está dizendo complicado, mas a palavra complexo não significa isso. Okay. É complicado, é difícil, eu fico suando frio, eu não consigo falar, eu olho para aquela câmera, eu quero virar o rosto, porque eu não tenho familiaridade com isso é complexo para mim, não é complicado. Então, e aí eu tenho estudado muito, e aí eu tenho vários mentores, né, que me ajudam nessa jornada. Um deles é o professor Júlio Torres, que a gente faz uma jornada, agradeço até ele por esses ensinamentos.
E aí entra uma das coisas que ele sempre pega no pé, né? Ninguém tem conhecimento. A gente gera conhecimento a partir de dados que a gente tem. Aqui não tem conhecimento nenhum nesse livro. Tem dados. Esses dados, a partir da sua leitura ou da leitura de alguém, ele vai gerar uma informação, que é o significado que você vai dar para aquele dado que você olhou, e você vai gerar o conhecimento. O conhecimento ele só é gerado no momento que ele está acontecendo. Acabou, não tem mais. Ok, tá. Quando eu dei o exemplo da argila, que eu brinquei lá com meu filho, ele gerou aquele conhecimento naquele momento. O dia que ele for fazer outra, ele vai gerar outro tipo de conhecimento, outra nova forma, só que aqueles dados estão armazenados. Certo. Quando eu faço argila, trinca se eu deixar no sol. Eu tenho que deixar na água. Aí é que é o aprendizado, que é essa questão do caminhar. Então, eu dei o exemplo da palavra complexo, mas tem diversas outras palavras. E a gente tem que ter uma impecabilidade com as palavras. É uma das coisas que faz total diferença na interpretação de um texto, numa fala, e faz total diferença na nossa vida pessoal ou profissional, você ser impecável. Sim, é verdade. Né? Porque assim, o segredo da comunicação é você saber falar uma linguagem que a pessoa realmente entenda. Exemplo, né? Se o nosso internauta aqui, telespectador, ouvinte, porque hoje o mundo, antes eu vim aqui, era TV. Hoje, isso aqui pode ir para TV, pode ir para internet, pode ir para o rádio, pode ir para podcast. Facebook, então, tudo. Tá. São os steaknautas que eu falo, né? Está em todo lugar. Se algum internauta não entendeu o que eu falei, a culpa é minha, não é dele. A culpa é minha, eu que falei errado, eu que falei complicado, assim, então aí eu tenho que mudar. Mais, Eu tenho que mudar. Então, se amanhã você recebe algo, eu não entendi o que ele falou lá de argila, ou não entendi de trincar, porque a culpa é minha, eu tenho que na próxima usar uma outra palavra, usar um outro termo, um outro exemplo para atender aquele que... Porque as pessoas acham que a culpa é de quem está ouvindo, é de quem está falando, o interlocutor, né? Eu estou falando aqui com você, se alguma coisa você não entendeu, você pode até falar, não entendi isso que você falou, eu posso repetir, replicar, né? E aí, outro ato falho aqui, não dá para repetir. Tudo que eu falei até agora, eu não consigo repetir para você. É verdade. É impossível. Só se a pessoa decorar. Se não decorar, já não é no mesmo tempo, eu consigo replicar, eu consigo resumir, eu consigo... Ou até aumentar. Consigo diminuir um pouco, mas falar que eu vou conseguir falar igualzinho, não vou. O tom de voz não vai ser o mesmo. Isso, então, mas dá para manter a essência, dá para eu resumir. Então, nesse sentido, a gente tem que sempre pensar num diálogo. Alguém não me entendeu, a culpa é de quem está falando e não de quem está ouvindo, né? Óbvio que o interlocutor pode falar, não entendi, replica, fala mais uma vez, né? Faz uma nova versão para você poder ter uma melhoria nessa comunicação. E qual que é o problema maior no mundo empresarial, familiar, de carreira? É a comunicação. Verdade. Você trabalhou na área de comunicação, sabe quanto isso interfere num resultado positivo ou negativo, né? Uma palavra errada, uma vírgula errada mudou o sentido da frase, da palavra. E aí, né? você pode iniciar uma briga desnecessária, você pode iniciar uma guerra desnecessária por uma palavra mal colocada, num momento inadequado. Então tudo isso faz diferença. Então a comunicação é um grande pilar. Eu sempre falo que tem a questão da comunicação nas empresas, a questão das vendas, que todo mundo precisa vender. O dentista precisa vender tratamento odontológico, a rádio precisa vender propaganda, o médico precisa vender a consulta, a loja precisa vender o produto, a padaria precisa vender o pão. Exato. E aí, quanto melhor for a comunicação entre esses atores, melhor vai ser o resultado final, em qualquer área da vida. Né? Perfeito.
Gustavo, olha, você nos brindou aí, viu, de uma forma muito brilhante, né? Nessa parte aí do comportamento que a gente está falando, né? Culturalmente varia muito de povos para povos? Vamos lá. Eu vou falar da teoria que eu estudo há alguns anos, que é a teoria DISC, que é quem desenvolveu a teoria foi um PhD em psicologia, William Moulton Marston, que ele é o criador da Máquina da Mentira, criador da Mulher Maravilha, né, dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos. Ele fez um estudo estatístico em 1929 nos Estados Unidos, com 3 ou 4 mil pessoas, e ali ele percebeu que existiam 4 padrões de estilos comportamentais, que é das siglas do DISC: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Para o Brasil é executor, comunicador, planejador e analista. São os 4 estilos da teoria DISC. Perfeito. É óbvio que a gente percebe que os comportamentos eles mudam de etnias, de povos para povos, de nações para as nações, isso é óbvio, né? Existe essa mudança. Então, vou pegar aqui no Ocidente. No Ocidente, nós temos uma cultura de pegar um projeto, olhar para o projeto e falar, tem que fazer 10 coisas, e eu tenho 10 dias para fazer. Então, eu faço no primeiro, erro, faço no segundo, faço no terceiro, faço no quarto, e aí lá no 10º dia sai o projeto, mas não sai do jeito que deveria sair. Depois tem que ficar consertando. Vai consertando. No Oriente, ele planeja no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até o 9º dia ele planeja. E no 10º ele executa com maestria. Então é uma questão de cultura. Isso vem do comportamento. Mas ele está perdendo tempo planejando. Não, ele ganhou tempo porque ele precisou de um dia para executar, mas ele ficou 9 planejando, fez estratégia, fez um piloto, mas no final deu certo. Aí você pega os modelos Toyota, modelo Kanban, modelo Toyota, Honda, que são que usam, existe até esses modelos, né? Que é esse modelo de estratégia, de foco, de processos. Então, é óbvio que tem você pode verificar através dos 4 estilos comportamentais, tá? Pessoas, na mesma família você tem 4 estilos diferentes no mesmo país, e países que podem ter mais evidenciado esse ou aquele comportamento, né? Então, se eu falar aqui, um alemão, ele tende a ter um olhar mais analítico. Sim, é por isso que eles falam até que ele é mais frio, mas é o olhar mesmo. É o olhar analítico. Aí se você for pegar o carro alemão, mais dados. O carro alemão ele demora 10, 15 anos para mudar. O cara muda lá um farol, mas o carro do ano 2000 é muito parecido com o de 2010, 2020. Sim, verdade. Então, mais analítico. Se você pegar um carro italiano, o carro do ano passado já não é muito parecido com o desse ano. Então, você pegar um carro italiano, ele tem as linhas, né, diferentes. Ele tem um outro tipo de comportamento, talvez o mais influente, né? Então, eu estou dando um exemplo, né? Já você pega aí pegar um outro país, não me vem à memória agora, mas um país que seja mais os Estados Unidos, vai? É um país que é mais empreendedor. Isso. Ele teria um foco mais dominante. Perfeito. Tá? E aí nós falamos do dominante, que é do D, falamos do analítico, que é o alemão, falamos da Itália, que é um influente, né? E vou falar do Brasil. Eu colocaria o Brasil entre um influente e um planejador, porque o planejador, que é do estável, ele gosta de ouvir as pessoas, ele gosta de ajudar as pessoas, ele está mais pronto a ouvir do que falar. E aí você pegar o brasileiro é um povo caridoso, é um povo que ajuda, que se une quando precisa. Desculpe. Então eu te dei 4 exemplos. Perfeito. E aqui vem uma pergunta que você me fez agora, que eu nunca tinha parado para pensar em nações com comportamentos. Eu estudo outros temas, enneagrama,
outras áreas que a gente divide por países. Mas aqui foi a primeira vez aqui com você que eu falei do DISC com países. Ah, tá. É que eu dou aula de negociação internacional também. Foi provocativo. Então, e você vê que eu falei para vocês, sim, eu não tinha essa resposta pronta. Exato. Mas dentro do meu conhecimento, dos dados que eu tenho, eu consigo colocar para a necessidade. Então, é esse exemplo na prática. Acabo de dar para você um exemplo do que a gente faz nos nossos laboratórios, nas nossas imersões, né? É trazer à tona aqui. E depois faço questão aqui de, em algum momento, consolidar se essas 4 informações que eu falei, esses dados, né, que eu passei, sim, do italiano, do alemão, do americano e do brasileiro, se isso a gente vou fazer até uma pesquisa para a gente saber se isso está próximo da verdade. Como em 1929 o Marston fez uma pesquisa estatística, a gente pode hoje, com a liberdade que tem no mundo inteiro, uma pesquisa, consegue ter 2.000 respondentes muito fácil, né? Mas é muito bacana porque assim, muita coisa é nova aqui para a gente, né? Você vê que a psicologia, no Brasil, a faculdade foi reconhecida em 1960. Então, é tudo muito recente. Muito recente, exatamente. Você vê a acupuntura, tem aí muito antigo aí, milênios aí, 4.000 anos antes do profeta. Então, a gente já tinha, né? E aqui chegou 1980, que a medicina reconheceu. Isso. Então, mas parabéns, Gustavo, por você, mesmo tendo feito aí a opção pela área de ciências médicas, né, da saúde, né, pensar no ser humano como um todo. Sim, sim. Tá? Porque isso daí é uma coisa assim gratificante. Porque isso é um legado maravilhoso que você vai deixar. Toda vez que você puder estar em São Paulo aqui, e a gente tiver a oportunidade, gostaria de te entrevistar. Vai ser um prazer, virei sempre que possível. Tá bom. Obrigado. Onde que o pessoal compra o teu livro? Pode ser direto no site da Unisv, Universidade do Sucesso em Vendas, lá você consegue comprar. Ou pode me chamar no Instagram, Gustavo Lintz, ou Dr. Coach Academy, que é perfeito, que está escrito aqui. Isso. Perfeito. E pode me chamar, eu envio, ou direto na Unisv, que aqui da Unisv, unisv.com.br, e você consegue, editora Unisv, desculpe, editoraUnisv.com.br. Na capa do site já tem a capa do livro, você clica e eles enviam para você lá. Perfeito. Em breve vai estar na Amazon, mas não está ainda. Tá bom. Tá. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico e fabuloso, né, instrutor da vida, Gustavo Lin. Obrigado. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.